Olá a todos, voltamos hoje com mais um vídeo aqui no Dupla Cidadania Portugal a respeito de casamento e divórcio. No tema de hoje abordaremos algumas questões que são vitais para que, a partir disso, você obtenha sua dupla nacionalidade portuguesa. Todo português originário ou aquele que já obteve a dupla cidadania precisa registrar o seu casamento junto aos órgãos portugueses, seja na conservatória diretamente em Portugal ou através do consulado dentro do país. Se a pessoa casou mais de 2 vezes, ou mais de uma, ou mais de 3, não importa. Todos os casamentos deverão ser registrados junto à conservatória portuguesa. Ou seja, o português ele tem uma obrigação legal de comunicar ao serviço público o casamento em si, bem como o divórcio. O casamento é um instituto fundamental para que você cumpra uma das exigências para se obter a nacionalidade portuguesa do requerente, no caso, vamos supor, o filho. Então, se os pais não tiverem o casamento averbado perante as leis portuguesas, isso vai barrar o processo, tá? Supondo que o pai seja um português originário, enfim, veio de Portugal, imigrou para o Brasil, casou com uma brasileira e por aqui ficou e nunca mais viu a questão dele portuguesa. O que ele precisa fazer? Ele precisa procurar ou consulado, ou procurar a conservatória, diretamente através de um profissional, e pedir para que seja averbado o casamento dele com a esposa, ou seja, transcrito, tecnicamente falando. Após a transcrição, o filho poderá pleitear a nacionalidade portuguesa, no caso a dupla por atribuição. Na hipótese desse casamento ter sido realizado civilmente, deixando isso claro, não estou falando de união estável, eu estou falando de casamento civil, e ter sido averbado, transcrito perante as leis portuguesas, e posteriormente ter ocorrido um divórcio, esse divórcio também merecerá apreciação junto ao Tribunal da Relação de Lisboa, que é o tribunal competente para abraçar esse tipo de ação. O divórcio em si realizado no Brasil, ele não é suficiente para comunicar através do consulado os órgãos portugueses. Você precisa através de um advogado legalmente habilitado em Portugal. Veja, não é um advogado habilitado no Brasil, é um advogado habilitado em Portugal, para que ele ingresse com ação junto ao tribunal, pedindo para que seja homologada a sentença que foi realizada aqui no nosso país. A partir disso, haverá uma comunicação entre o tribunal e a conservatória mencionando que foi aceita a sentença realizada aqui no Brasil da ação de divórcio, da conversão em divórcio, e que realmente ele consta como um português divorciado. A partir disso, se ele realizar um novo matrimônio, ele vai poder averbar esse novo matrimônio, tá? Transcrever esse casamento perante as leis portuguesas e possibilitar que dessa nova união que haja filhos, que esses filhos possam pleitear a dupla cidadania portuguesa pelo regime de atribuição. Supondo, novamente, que esse casamento não dê certo, a pessoa vai ter que novamente fazer o procedimento primário, que é homologar o segundo divórcio junto ao Tribunal da Relação de Lisboa, através de advogado, para depois constituir um terceiro matrimônio, caso seja essa a situação dessa pessoa, e possibilitar aos filhos dessa terceira relação o passaporte português, no caso a dupla nacionalidade portuguesa. Veja, gente, é bem burocrático isso, porém o que Portugal espera é que todos os atos da vida civis de um português conste no registro dele. É igualzinho aqui. Aqui, se você casa 2 ou 3 vezes, você vai encontrar no seu registro de nascimento a averbação tanto dos casamentos como dos divórcios. E é isso que o governo português espera. Por isso que tem essa burocracia. Além de tudo, nós estamos falando de 2 estados soberanos. Então, o Brasil tem as leis dele, Portugal tem as próprias e, através de um tratado, os dois combinaram que o Tribunal da Relação de Lisboa seria o competente para apreciar esse tipo de situação e no Brasil o Supremo Tribunal de Justiça, quando for o caso inverso, tá bom? Ficamos hoje por aqui. No próximo vídeo eu falarei com vocês a respeito da atribuição para filho de portugueses. O que é a certidão reprográfica?
o que é uma certidão apostilada, tá bom? Um grande abraço e até a semana que vem.